Vamos lá, irmãos. Capítulo 17 do Apocalipse. A gente abre mais uma sessão. Já que todas as aulas a gente está fazendo sessões diferentes, né? A gente está aqui na abertura de mais uma sessão, entendendo que a cada sessão a gente vê a mesma história sendo recontada, só que por ângulos diferentes, até que a gente tenha a visão total da coisa. Então a gente tem uma que mostra mais as igrejas, a gente tem uma que mostra mais os juízos de Deus, que a gente tem o ciclo que mostra Cristo sendo coroado e glorificado. Então cada ângulo diferente de uma mesma história. E essa história pegando principalmente o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus e além, certo? Então aquilo que acontece principalmente a partir da primeira vinda de Jesus. Aqui, nessa parte, a gente vai aprofundar, conforme o título que está aí, a Babilônia e as bodas do Cordeiro, a gente vai aprofundar mais um dos inimigos de Deus, mais um dos inimigos do Cordeiro. Até agora, a gente falou a respeito de 4 inimigos. Vamos ver se os irmãos lembram que a gente falou sobre 4. Capítulo 12, a gente falou sobre o dragão, que passou a perseguir a mulher, que é Israel, que gerou Jesus Cristo, e depois passou a perseguir a igreja, ajudando o dragão, no capítulo 12. No capítulo 13, a gente tem as 2 bestas, a besta que emergiu do mar e a besta da terra. A do mar representando o poder político, econômico e militar, ou seja, a organização do povo de forma secular, e a besta que emergiu da terra, tendo aparência de cordeiro e falando como um cordeiro, mas saindo voz de dragão, que é o falso profeta. Então a gente tem aí já 3. O 4º inimigo, que a gente tem passado por ele em todas as sessões, mas eu nunca dei foco, é o povo ímpio, o povo pecador, também se posiciona como inimigo de Deus. Nas 2 sessões anteriores, a gente vê o povo se juntando, o povo ímpio, o povo pecaminoso, se juntando como um exército para lutar contra Deus. Então, o povo pecador também se posiciona como um inimigo de Deus. E agora a gente vê o 5º inimigo, o último de todos esses que precisavam aparecer, que no caso é a Babilônia. A Babilônia foi citada 2 vezes já em sessões anteriores. No capítulo 14, versículo 8, ela apareceu sendo destruída, que é o ciclo das trombetas, das 7 vozes. É o ciclo da mulher e o dragão e das bestas. Apareceu a Babilônia sendo destruída. E no 16, 19, que é o dos flagelos, que é a aula anterior, a gente viu também a Babilônia sendo citada como um inimigo destruído. Só que até agora não teve foco em quem é a Babilônia. Agora a gente vai falar especificamente a respeito dela. Se os irmãos derem uma folhada no material de hoje, vão perceber que a maior parte escrita desse texto todo é no capítulo 17. Eu dei um foco muito grande aqui na explicação da Babilônia. Os 18 e 19 estão mais curtos. Aí as explicações estão um pouco mais simples, um pouco mais na nossa cara. Mas essa do capítulo 17, como é ela que pauta toda a sessão, ela ficou um pouco maior, pedindo um pouquinho mais de explicações, certo? Então provavelmente vai ser dos textos bíblicos aqui, ou que a gente vai mais ler, ok? Então vamos lá, irmãos, calma, vai tudo variar. Eu não sei como foi para os irmãos que conseguiram ler esses textos em casa já, os capítulos 17, 18 e 19, mas conforme a gente vai avançando para o final do livro do Apocalipse, fica mais fácil da gente entender as coisas, entender que são figuras simbólicas, entender o uso de alguns números, são várias coisas que a gente já passou, são várias repetições de coisas que a gente já viu antes. Então a leitura fica um pouco mais simplificada. Agora, entrando no texto em si, eu gostaria de ver com os irmãos já capítulo 17, versículo 1, que diz assim:
Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, comecinho aí, a gente vê qual ser diferente de João apareceu aí nesse primeiro versículo. Quem está junto com João aqui? Um anjo carregando o quê? Sim, e só que o capítulo que fala sobre as taças é o anterior, e a gente viu que todas já foram derramadas. Aqui está demonstrando para nós claramente que é uma repetição. Já que todas as taças foram derramadas, não tem mais taças para derramar. Agora vai recontar a história, vai começar de novo. Então aqui a gente tem João, juntamente com esse anjo. No meu tá tem. Uhum. Mas o sentido no final acaba sendo o mesmo, então tá tranquilo. Agora olha só. O que esse anjo vai mostrar para o João? O julgamento, a condenação de quem? Da grande meretriz ou grande prostituta. Essa é a vez que eu mais estou percebendo traduções diferentes aqui. Mas vamos embora, vai dar tudo certo. No final a gente está tudo falando a mesma língua. Certo? Então esse é o foco desse texto aqui. Vai falar de uma grande meretriz. Em outro momento, a gente já falou de uma grande mulher. Aqui na leitura do Apocalipse. Sobre qual grande mulher a gente falou durante a leitura do Apocalipse? A gente no capítulo 12 falou sobre aquela mulher que era vestida de sol, que tinha as estrelas, que representava o povo de Deus, da onde nasceu Jesus. Só que agora vai falar sobre outra grande mulher. Se aquela primeira representa o povo de Deus, essa aqui, ela, conforme a leitura a gente vai perceber, ela vai representar o povo que é contrário a Deus. Agora é o povo pecador, os inimigos de Deus são representados aqui nessa mulher, certo? E olha a informação que tem no final do versículo. Ela está sobre o quê? Sobre as muitas águas. Sobre essa parte dela estar sobre muitas águas, a gente consegue ver a gente sempre fala sobre a água nas nossas aulas como algo incontrolável, algo que remete ao caos. Só que agora eu vou trazer mais um desdobramento disso. As águas são o que consegue ligar as nações. As águas ligam as nações. Então, se a meretriz está sobre as muitas águas, ela tem contato, ela se espalha por todas as nações. Então, a gente vai falar desse alguém que alcança todo mundo, assim como as águas alcançam todo mundo. Certo? Podemos avançar a partir daí? Então, esse é só o ponto de partida. Esse versículo 1 aí é só o ponto de partida. Olha lá, o versículo 15, ele fala sobre isso, ó. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essas muitas águas são também o alcance por todo mundo. Então essa grande meretriz, ela está sobre todo mundo, ela alcança todo mundo. Certo, irmãos? Infelizmente ela é a maioria, eu acho. A gente sabe que ela é a maioria, né? Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Sabemos que é um número limitado de pessoas que reinarão juntamente com Cristo. A gente tem falado sobre esses limites em todas as aulas. Então, realmente, a maioria é a parte que vai perecer. Assim como no caso do dilúvio, o mundo foi destruído, a menor parte foi preservada. A menor parte glorificou a Deus, a menor parte foi salva. Então, aqui a gente vai ver essa maioria aqui.
quem que é essa meretriz. Agora, eu vou ler com os irmãos, eu vou ler de uma vez só, dos versículos 2 até 5. Aí a gente coloca as explicações todas de uma vez só. O 2 diz assim, está falando da grande meretriz, né? O 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se bebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aqui é nesse versículo que realmente aparece o nome dessa grande meretriz, certo? Agora vejam só, irmãos, como que os irmãos leram? Falem para mim o que os irmãos captaram da descrição dela. Como ela é descrita? Ela é descrita como alguém rica ou pobre? Alguém bonita ou feia? Alguém que faz os olhos da gente brilharem ou não? Alguém atraente? Alguém que desperta desejo? Oi? Só que a gente não pode esquecer a profissão dessa senhora, né? Então, e vejam só, o William despertou a atenção dele no caso dela ser uma meretriz, mas isso despertou a atenção dele. O versículo 2 fala que os reis da terra se deitaram com ela. Para eles não foi um problema. Os habitantes da terra, no final do próprio versículo 2, fala que com o vinho da sua devassidão, ela embriagou todo mundo. Ou seja, o mundo se incomoda dela ser uma prostituta? Nem um pouco. Por quê? Porque ela é linda, ela é rica, ela é atraente. Não é um problema para o mundo isso. Aquilo que ela oferece é legal, é interessante, ainda que na testa dela esteja escrito Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, sou nojenta, mas todo mundo está lá feliz da vida. Sim. Entende, irmãos? Essa descrição ela é muito forte. É algo terrível. Babilônia é algo terrível. Mas aqui não parece problemático para um certo grupo de pessoas. A liderança do mundo não liga dela ser uma meretriz, desde que eles fiquem satisfeitos no final, desde que eles consigam o que eles querem no final, e ela oferece aquilo que eles querem. Entende, irmãos? A gente vai trabalhar ao longo desse texto com um contraste grande entre mulheres, igual a gente já fez, né? A mulher do capítulo 12, só que a gente vai fazer um outro contraste com a mulher do capítulo 21, e que ela aparece aqui no 19 também, que é a noiva de Cristo. O capítulo 21 coloca de uma forma incrível que a noiva de Cristo é a Nova Jerusalém. Essa outra mulher aqui é Babilônia. Babilônia representando tudo aquilo que é terrível, e a Nova Jerusalém trazendo tudo aquilo que é positivo e bom. Só que a Bíblia traz, para a gente fazer um contraste, primeiro da parte negativa. A gente começa por Babilônia. Então é desse ser bonitinho que a gente vai falar hoje, certo? Vamos falar de Babilônia.
Os textos bíblicos do Antigo Testamento, nos livros proféticos, falam a respeito de Babilônia várias vezes. Não só naquele período em que Isaías profetizou, que foi quando Babilônia pegou os judeus, ou na profecia de Jeremias, ou então quando Daniel foi levado para lá. Não são só esses momentos. Fala da Babilônia como algo maior, fala como um sistema, como uma forma de pensar, fala como uma forma de agir, como um sistema que é totalmente contrário a Deus. Então é desse ponto de vista que a gente vai trabalhar a Babilônia, não só como uma cidade ou uma pessoa, mas como um sistema. Certo, irmãos? Então, vamos posicionar os inimigos de Deus de novo. Tem o dragão, que está por trás de tudo. Tem as duas bestas, que são auxiliares do dragão. Tem aqueles que foram marcados com a marca da besta, os inimigos de Deus. Ou seja, que agem, marca na mão direita, e pensam, marca na testa, como a besta quer que pensem, apontando para o dragão. E agora aparece Babilônia, que é o sistema mundano. Eu vou ficar trocando Babilônia por mundanismo enquanto eu for falando, e no texto mesmo eu fiquei fazendo a troca. Babilônia, sistema babilônico com mundanismo. Tudo aquilo que é contra Deus. Mas em que sentido? No sentido de... deixa eu dar um passo para trás. As duas bestas, a gente falou que uma delas era o falso profeta, sistema religioso, a outra era o sistema político. Só que quando tem a descrição da primeira besta, a besta que emerge do mar, que é o sistema político, fala que ela traga a humanidade com violência. Agora vejam comigo aqui mais alguns versículos para frente. Só um minutinho. Aqui, versículo 3. Transportou-me o anjo no espírito ao deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Ou seja, essa descrição é da besta, que é o sistema político. E a meretriz está sentada em cima dessa besta. Essa besta traga os outros com violência. A prostituta chama a atenção de outras formas. Ela vem com doçura, ela vem com a sensualidade dela. Só que ela vem sendo carregada pelo poder de quem? Da besta, que veio com a autoridade do dragão. Então, enquanto a besta vem com violência, ela, com o mesmo propósito, o mesmo poder e a mesma autoridade, vem com doçura e sensualidade. O propósito final é o mesmo. O dragão quer a destruição da humanidade, as bestas querem a destruição da humanidade, e a meretriz também quer. Entende, irmãos? Esse é o nosso ponto de partida aqui, para nós lidarmos com isso. Então, se a besta que está carregando ela, o sistema político que vem com violência, e ela vem com sensualidade e doçura, a gente pode olhar para ela nos outros aspectos da vida, como a cultura. Ela vem modificando a cultura para ir amaciando a nossa mente, para a gente não achar coisas mais estranhas mais. Ela vem colocando as ideias dela em filmes, séries, nas notícias, em desenho animado, que ultimamente está bizarro. Isso. E a ponto de usar até referências bíblicas. Tem um filme Arca de Noé que está no cinema, que é complexo, não levem para assistir. Beleza? Então, essas pequenas coisas vão amaciando a mente. Ela vem aos poucos, com calma, e aquilo que a gente sabe que não está errado,
ao contrário, aquilo que a gente sabe que está errado, a gente vai deixando de ver erro. Acho que é normal. A gente começa a achar normal, a gente começa a se podar, a gente começa a falar com a linguagem da cultura desse mundo, a gente começa a agir conforme a cultura desse mundo, e fazer isso transparecendo normalidade ainda. Entende, irmãos? É complexo, mas ela não precisa vir com violência. Quem vem com violência é a besta que está carregando ela, mas ela vem seduzindo aos poucos. Quando você vê, você já caiu no canto da sereia e já foi. É desse jeito que ela vem aos pouquinhos, e quando vê, já foi. Certo, irmãos? Caminhando em frente, aí depois os irmãos leiam, mas agora vamos olhar os versículos 6 e 7, que dizem assim: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Olha só, no versículo 6, o que fala mais a respeito de uma descrição dessa meretriz? Qual outra característica apareceu dela aí, nesse versículo 6? Ela está como? Embriagada, mas não é de álcool. É com o quê? Sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Ou seja, o sistema desse mundo quer fazer o que com os santos? Engolir os santos. Ela bebeu tanto sangue dos santos que está embriagada. No sentido de bebeu além da conta, passou do limite. Por quê? Se está chamando eles de santos aqui e ela está cheia do sangue deles, é porque essas são pessoas que não se curvaram à besta. São pessoas que não se renderam. Porque quem se rendeu a ela, se deitou com ela e está vivendo normalmente nesse mundo. Quem não se curvou à besta, quem não se deitou com a meretriz, foi engolido. Entende, irmãos? Aí eu coloco uma pergunta para os irmãos, para pensar só. O quão próximos a gente está dessa meretriz? Estamos como quem se deita com ela e vive o sistema desse mundo? Ou estamos como quem está disposto a ser tragado por ela? Em ciclos anteriores a gente viu que tem uma recomendação nada, é uma ordenança de Deus dizendo que se pelo Evangelho a gente for preso, a gente tiver que ser preso, sejamos presos para não negar o nome de Jesus. Se tivermos que ser mortos, morramos para não negar o nome de Jesus. Essas pessoas aqui que embriagaram a prostituta são pessoas que não se renderam. Os que se renderam estão vivendo normalmente no mundo. E não são poucos aqueles que recusaram se deitar com ela. Eu nem tinha pensado nisso, mas lembram da história de José? Que a bonitona lá, esposa de Potifar, quis se deitar com José e ele recusou, e ele se deu mal no final. Depois Deus reverteu em bem o mal que lhe aconteceu, mas no primeiro momento ele teve um problemaço, deu tudo errado para ele ali. Por quê? Porque ele foi fiel e não se rendeu àquela mulher que queria se prostituir com ele. No final, José se deu bem, virou governador do Egito, cuidou da sua família, cuidou do povo e cuidou de todos os povos da terra da época.
no final. Esses aqui, que embriagaram a meretriz com seu sangue, no final estão melhores. Após terem sido tragados por ela, já estão com Cristo. Então, o final deles é melhor. Mas no primeiro momento, terrível. Certo, irmãos? Próximos versículos 8 a 17. Deixa eu ver se eu vou separar. Não, 8 a 17 vamos num tapa só também. Alguém pode ler, por favor? Eu vou pedir para uma pessoa só ler, para a gente não se perder. Versículos 8 a 17. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre essa terra, cujos nomes não conhecem, e livros da vida, sejam se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, as tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pode parar um pouquinho, por favor. Vamos dar uma respirada. Então, olha só. Olha o conjunto de coisas que tem aí. Tem de novo uma explicação a respeito dessa besta. E eu vou repetir muitos dos símbolos que eu falei na aula 4. Porque está falando da mesma besta do começo do capítulo 13. Então vejam só, irmãos. Olha no versículo 8. A primeira coisa estranha que a gente tem nesse texto aí é essa frase: não é, era e não é, e está para emergir. E depois lá para frente aparece de novo algo parecido. A besta aqui era e não é, mas aparecerá. Isso mostra uma questão cíclica também, que teve um momento de atividade forte, essa atividade foi interrompida de alguma forma, e depois vai voltar a se intensificar até chegar no final. Ou seja, essa besta já age no mundo. Algo que aconteceu ou que acontece deu uma barrada na sua força, e em seguida ela vai ser solta para ir até o final agora. O evento que a gente entende como essa freada é a própria ressurreição de Cristo, em que ele assume a autoridade sobre tudo. Então, essa besta, ela começa de leve. Ela começa o caminho dela de leve. E vai intensificar, até chegar no fim de todas as coisas. Esse é o sentido dessa frase. Eu acho que eu até escrevi de outra forma, aí depois os irmãos vejam. E ela vem do abismo. E o que a gente falou sobre o abismo, quando a gente falou dos gafanhotos lá? Que é um lugar tão terrível que tem demônios que não querem ir para lá. Nossa. Até eles têm medo. Exatamente. Naquela história lá do endemoniado gadareno, o legião fala: não nos envie para o abismo, deixa que a gente vá para os portos. O abismo não cai no precipício, mas nesse sentido, num lugar tão terrível que nem eles, demônios normais, queriam ir para lá, porque lá estavam os piores. E ela vai emergir do pior dos lugares. Certo, irmãos? Então,
essa besta vai emergir de lá. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, quem não é eleito, quem não é salvo por Deus, vai se curvar perante essa besta, vai ver tudo que ela faz, vai se admirar e vai gostar. Por favor. Então, irmãos, quem vai se curvar diante da besta? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E quem não tem o nome escrito no livro da vida são aqueles que carregam a marca da besta. Aqueles que agem e pensam conforme a besta. Como inimigos de Deus. Se levantando contra tudo que se chama Deus, como se for colocar na linguagem do outro versículo. Entende? Até aí tudo bem? Olha só, agora, o versículo 9, ela traz uma informação que ela é muito importante, principalmente para os leitores originais. Fala que as 7 cabeças da besta, em que a mulher está sentada, são 7 montes, que são também 7 reis. Muito obrigado. São as duas coisas, ó. 7 montes, bem na metade do versículo, e no final 7 reis. Roma, na época, era construída sobre 7 montes. Ou seja, João deixou a dica ali, ó. Estou falando de Roma, galera. O sistema de Roma, o sistema que tem que cultuar o imperador. E quem não cultua o imperador, mas cultua a Deus, é visto como ateu. O sistema que fala que... Nossa, vamos usar a linguagem de 1 Coríntios. Que se deitar com os seus parentes não é problemático. Porque era normal para os romanos. E a gente vê isso acontecer em 1 Coríntios. Ali. Um sistema que diz que você fazer de tudo para atingir o seu objetivo não é problemático. Um sistema que diz que botar fogo em cristão é legal. Um sistema que diz que quem serve a Deus tem que morrer. Para os cristãos da época, era Roma. Cristãos anteriores, Império Grego e Macedônio, Império Medo-Persa, Babilônios, egípcios e assim por diante. Para o povo da época em que Apocalipse foi escrito, era Roma. Certo? Um sistema que mandava no mundo era romano e anticristão. De várias formas diferentes e possíveis. Um sistema anticristão. Então, temos essa dica. Nessa época aqui, se trata de Roma. Agora, fala desses reis. Olha esses reis. Essa parte ela é difícil. Ó. Final do versículo 9 e passando para o 10. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Aí o versículo de baixo fala de um 8º rei. Aí fica tudo difícil, né? Porque a gente está acostumado a ver tudo se completar em 7, né? Aí agora apareceu 8. Agora quebrou a gente. Eu vou explicar da melhor forma possível, sem bater martelo em nada, porque os teólogos divergem nisso. Esses 5 reis que caíram, de acordo com uma interpretação que anda colada com Daniel, são reinos do passado, impérios do passado, como esses que eu acabei de falar, que de alguma forma foram contra Deus e contra o povo de Deus. Cada teólogo coloca uma lista diferente.
O Leandro Lima, por exemplo, que eu coloquei o livro lá no grupo, cada vez ele fala uma lista diferente. Em 2 publicações diferentes que eu leio dele, ele colocou listas diferentes. Então, mesmo na própria pessoa, ele não bate martelo. Mas, ó, são 5 reinos do passado, inimigos de Deus. O 6º ainda existe. Qual que era o reino vigente na época? Roma, o sistema de Roma. E um 7º que ainda viria depois de Roma. Roma acabou para nós, né? Naquela época Roma ainda existia. Acabando Roma, que tem 2 datas de finalização, para piorar as coisas, tem mais ou menos 450 que acaba o Império do Ocidente, e tem 450 e tantos que acabam no Oriente. Então a gente tem 2 datas de final de Roma. Acabando Roma, seja qual das datas forem, entra outro sistema. Esse outro sistema que entrou, em teoria, é o que a gente está agora. Estamos no 7º reino. Só que o reinado dele fala que dura pouco. É um reinado curto. Quase todas as vezes aqui no Apocalipse, quando a gente vê que algo é curto, é porque é pior e terrível. Só que aí vem o versículo 11 falando de um 8º rei. O 8º rei que vem com o poder dos outros 7 para fazer o reinado final. Um reinado mais curto ainda. Um reinado de 1 hora, não é? Esse último reinado aí é o do anticristo mesmo. Então, a gente vê reinados anticristãos ao longo da história, em que sistemas anticristãos foram colocados no mundo. A gente está em um deles. Lucas, se a gente é o 7º, nós estamos no que ainda não chegou, que está aqui no versículo 10. Que ainda não chegou para o João no ano 90. Para nós já chegou. Para nós chegou. Para o João, porque ele estava no 6º, lembra? Ele estava no que existe, que era Roma. Ele estava no que existe. Roma acabou, então aí começou o 7º, que é o que estamos. E o último é o do anticristo. Aí sim. Vai durar pouco. É o que vai durar pouco. E vai durar pouco por quê? De acordo com Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, vai ser tão ruim que ele vai ter que antecipar a vinda dele. Se agora os irmãos acham que está ruim, se agora os irmãos acham que assistir desenho animado infantil está ruim, se agora os irmãos acham que as legislações estão ruins para a população em geral e para a igreja, calma que piora. Sempre pode piorar. Tem países que já estão bem animados com isso, fechando igreja, prendendo religiosos e coisas assim. Só que isso ainda é coisa de alguns países. O mundo vai normalizar isso ainda. O mundo vai normalizar prender e matar os cristãos. Exato. Esse último reinado aí é o de 1 hora. O dele, do anticristo. Então, se está ruim agora, irmãos, calma. É difícil, porque a gente vive num cenário, a gente vê notícias e fica sabendo de coisas que balançam a nossa esperança. A gente vê decisões sendo tomadas que balançam a nossa esperança. Seja o povo normal, ou seja, os líderes mundiais. Mas a Bíblia diz que vai piorar. Mas ainda que piore, isso tudo está embaixo da autoridade do Rei dos Reis. Isso tudo tem que se cumprir para que Jesus volte. E Ele vai preservar a sua igreja quando as coisas piorarem. Podemos ser mais uma gotinha que ajudou a embebedar a meretriz.
mas logo em seguida estaremos de vestes limpas diante do trono do Rei. Amém. É essa que é a ideia desse texto. Entende, irmãos? Então, olha só. Depois fala dos 10 chifres, ou seja, outras lideranças do mundo que ajudam a legitimar a besta. Então, o mundo vai se juntar na ideia da besta, na ideia ali da meretriz. Agora, ó, dos versículos 14 a 17, quem pode ler, por favor? Aí a gente acaba esse capítulo. A minha tradução é estes 14 anos. 17, até acabar o capítulo. 18, acabar o capítulo. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos, fiéis. E disse-me: as águas de Cristo, onde se assenta a disputa, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. E a colocarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações e cumpram o seu inteiro, e têm uma mesma ideia, e que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras dele. E a mulher que viste é a grande cidade que reina por vocês da terra. Então vejam só. Qual que é o fim anunciado para a meretriz? Para esse sistema que corrompeu o mundo. Consumir no fogo. Ela vai ser consumida pelas próprias pessoas que vivem nesse sistema. O mundo pecaminoso vai entrar em colapso também. O mundo pecaminoso vai nos destruir e depois vai se destruir. Logo em seguida. Vai derreter todo mundo. Entende, irmãos? Não vai ser suficiente eles acabarem com o povo de Deus que ficava importunando eles, igual a gente viu em sessões anteriores. Eles vão se destruir. Eles vão destruir o próprio sistema. O próprio sistema pecaminoso vai ser destruído por eles mesmos. O pastor Paulo Júnior, ele fala assim nessa parte, que a meretriz está lá em cima da besta, e vai chegar uma hora que a besta vai fazer assim, ó. E a meretriz vai cair, aí o sistema vai pegar, o sistema da besta vai pegar e vai acabar com essa meretriz. Então, ela veio no poder e autoridade da besta, ali, enquanto serviu para ele. Quando acabar essa serventia, acabou. Não preciso mais de você. E só que isso vai ficar claro nos próximos, no capítulo 18. Mas vejam só. Essa meretriz, ela é figurativa, né? É um sistema com pessoas que atuam. A besta, ela não vai tragar uma mulher gigante, uma prostituta gigante. Ela vai tragar os próprios adoradores dela. Aqueles que no primeiro momento se curvaram para ele, louvando o dragão, no final vão ser destruídos também. Se num primeiro momento se deitar com a prostituta, adorar a besta, parece algo positivo a curto prazo, Deus está revelando que a longo prazo vai rolar um probleminha. E como cristãos, a nossa vida é pautada no longo prazo e não no curto prazo. A curto prazo, a gente pode ter medo de morrer aqui na terra, de sermos perseguidos. Mas a gente tem que ter a visão a longo prazo de que lá na frente estaremos reinando assentados com Cristo. Amém. Eu estou falando essa expressão reinando com Cristo, os irmãos já estão ok com isso?
Porque a gente já falou disso antes, tá? Lembra quando a gente falou na segunda sessão? Tinha 24 tronos de pessoas que estavam reinando juntamente com Cristo, juntamente com Deus. A humanidade foi feita para reger a criação, lembra? Foi dado a Adão reger a criação. Ele estragou. Mas foi dado a humanidade reger a criação. E a humanidade voltará a reger a criação, juntamente com Deus. Ouvindo isso, eu penso, nossa, mas a gente não pode viver alienado também à política. A gente tem que saber que se é um sistema de governo, né, a gente alienado, a gente cai assim, porque a gente está não, a gente já é escolhido, mas assim, quem é alienado da política, eu mesmo gosto muito, né? Mas procuro saber para não estar cometendo erros. Mas é muito importante esse caminho. Sim. Porque dentro da nossa casa tem mesmo isso que você falou, que ela entra no obscuro. Se você não prestar atenção, você está ali se misturando, né? E ela está querendo O tempo todo. mais. O tempo todo. Igual a gente falou, ó, lembra que a meretriz está em cima da besta, o sistema político e ela o cultural. Então, não presta atenção na política. Ok, mas o cultural está dentro da sua casa. Um acaba ajudando o outro, sim. Um acaba ajudando o outro. Um dá legitimidade para o outro. Mas isso é uma prova, e a intenção é dizer que de todos os lados vão ter essas seduções, essas tentações, para quem é de fora da igreja e para quem é de dentro também. Estamos ainda nesse mundo, gente. Ainda não fomos livrados de pecado. Fomos livrados da culpa do pecado, é diferente. Estamos nesse perigo. Exato, ainda estamos nesse tempo. E estamos aqui na terra ainda estamos com um corpo pecaminoso. Jesus acabou de resgatar a gente. Pensa no Deus eterno. Fomos resgatados há 3 anos, 5 anos, 10, 20, 30, 50 anos. É só isso. É pouco tempo. A gente ainda não aprendeu a viver sem pecado ainda. Por isso que continuamente a gente tem que buscar a santificação. Assim, eu pensando assim, agora dentro da nossa própria casa, digamos assim, eu e o Chico, só eu e ele lá dentro, a criança vai isso, nem eu e ele. Muitas vezes, você lá dentro, eu posso estar concordando com alguma coisa que está fora, eu estou fora e eu estou saindo também, eu estou concordando. E é difícil, lá dentro, você tem que ser lá dentro da sua casa. Porque veja bem, uma vez que eu me lembro, que está um na roça, o outro lá, aquele que está pronto, o que não está vai ficar. Então, ele está pronto, mas é difícil dentro da própria casa fazer isso daí, dentro do seu próprio lar. Às vezes, ou com o marido e mulher, ou com o pai e o filho, ou então com outro que mora lá junto. Pensando assim, o dentro da própria casa ele acaba virando mais importante, porque, por exemplo, as escolas que não tem mais dia dos pais, dia das mães, mas tem dia da família, porque não pode agredir quem tem pai, mãe e mãe. Para o mundo ali fora, isso está ok, está lindo. Mas dentro de casa a gente tem que demonstrar que não está. Preconceito, né? Hã? O sistema dentro da escola não pode ter preconceito. Exato, mas isso é preconceito contra as famílias heterossexuais. Isso é complexo. É por isso. Mas vejam só, que fique mais claro para os irmãos isso. Cuidem da própria mente, cuidem do próprio coração e ajudem a cuidar da mente e do coração de quem está dentro de casa. Porque o mundo vai ficar colocando coisas estranhas por fora.
Nós somos a O nossa tempo própria todo. casa. Às vezes é a gente mesmo com a gente mesmo. Sim. Que tem que tomar cuidado. Sim, o tempo todo, porque senão a gente normaliza coisas que não devem ser normalizadas. O pastor Marcos, Marcos, né? Não é sobre isso, mas ele trabalha a respeito da fé. Ele fala a respeito do que a escola ensina. Por exemplo, a escola ensina que o mundo não foi criado por Deus, Deus nasceu numa explosão. Ele está trabalhando sobre a fé da criação, cara. Mas ele faz uma provocação de cara nesse momento. E aí ele fala, vocês pais, vocês pagam a escola para a escola ensinar que o mundo nasceu numa explosão. As crianças aprendem isso lá na escola. E vocês trazem eles para a igreja depois dos 12 anos. Então, a educação dos nossos filhos não é lá, a educação da fé. Não é lá na escola, é aqui. Para lá eles saberem discernir o que é certo e o que é errado. O problema é que nós não fazemos o nosso papel aqui e mandamos lá para a escola e reclamamos do Estado. É bem assim que nós fazemos. É complexo, irmão. Porque a gente tem uma obrigatoriedade no sistema em colocar crianças com certa idade na escola. Sim, mas a gente vai ficar girando nesse próprio ponto. O Estado pode fazer o que ele quiser, mas Deus deu um mandamento para nós cuidarmos. O Estado, ele está lá fazendo as atrocidades que faz com a autoridade de Deus. Deus deu sua autoridade. Temos que orar pelas autoridades que fazem essas coisas ainda. Romanos 13. Mas ao mesmo tempo também o Estado ele foi tudo isso. Mas a geração de hoje em dia, o tal do TikTok, o tal do celular, o acesso às redes sociais, aprende muito mais coisa do que aprende na escola. Porque criança com 6, 7 anos de idade, eu estou com um celularzinho separadinho, o pai e a mãe mexendo lá, cuidando de tudo, viu? O pai e a mãe vai conseguir policiar os filhos o tempo todo, 24 horas. tinha que conseguir, se a criança com o celular na mão, porque o pai a mãe deu. Exatamente. Hoje em dia, a nova geração, hoje em dia, a gente que trabalha muitos anos também, a gente vê, se ele puder cuidar, ele só precisa de alguém. A pessoa anda com o celular aqui, ó. Entendeu? Ele não está nem aí. É um bom instrumento de sedução da meretriz, para a gente absorver a cultura desse mundo. É algo muito difícil. E fone não cuida ainda, porque aí não escuta o barulho do carro, não escuta nada, parece um zumbi. E não é a geração de hoje, já começa muito pequenininho. Exato. Ah, mas é coisa bobinha, isso aqui não tem perigo nenhum não, mas podia estar enchendo a cabeça com outra coisa. Bom, vamos lá. Mas é assim, ó, tá para você. Se os pais, veja bem, é uma situação complicada, né? Se os pais ensinam o filho no caminho que ele deve andar, o Espírito Santo, eu creio, o Espírito Santo lá na escola vai trazer a memória da criança, que às vezes ele pode estar até, digamos assim, faz uma festinha, ele pode estar até ali naquele meio, mas o coraçãozinho dele não está, sabe? Às vezes eu peço para ele na conversa, não que ele seja o melhor, não é isso? Eu peço para ele na conversa com o menino lá, às vezes conversando comigo, a gente falando, o menino vai e fala assim, pois é, Pisa, olha, veja bem como eles prestam atenção no que é ensinado. Pois é, né? Eles são lá, eles são todos, eles falam desse jeito, são todos quase todos. E a gente não pode falar nada. O Paulo Henrique Deus tem essa mania de falar assim, eu sei, é errado, mas a gente não pode falar nada, a gente tem que ficar aqui. Você entendeu? Veja bem. Mas está aqui, a sementinha está aqui, e o Espírito Santo vai alimentar isso daí. Quer dizer que a própria criança, aonde quer que eles estejam, eu vejo, se foi o ensinamento, captando aqui a palavra de Deus, que já desde pequenininhos a gente vai colocando louvor, já vai para o coração, sabe? Lá eles vão. É difícil, mas não é impossível. Olha só, irmãos, só para a gente conseguir chegar nos capítulos 18 e 19 e ouvir dizer que hoje o Teixeira vai tocar o sinal 10 minutos atrasado, nossa, que bênção! Olha só, pessoal, o 18 e 19 vão ser
vou realmente ser mais rápidos. A gente tinha que focar no 17. Mas olha só, entenda uma coisa, disso tudo que a gente está falando, essa discussão é muito importante. A gente vê essas coisas todas que nos incomodam como a degradação da sociedade, a destruição da sociedade. E isso nos incomoda porque a gente pensa de uma forma diferente. Ok. Só que agora pense na aula passada, foi online, sobre as 7 taças. Quando Deus começou a derramar os flagelos da sua ira, o mundo viu que o sistema deles estava ruindo e eles fizeram o quê? Se arrependeram? Blasfemaram contra Deus. Começaram a ofender mais ainda a Deus. Então, ainda que Deus venha e apareça na frente de algumas pessoas, elas vão se curvar diante de Deus, mas vão se curvar porque Deus é tão digno e glorioso que se a pessoa não se curvar, o joelho quebra e ela ajoelha. Vai cair gritando e chorando de medo. A gente já falou isso em outra aula também. Mas não porque reconhece Jesus como o Rei dos Reis, mas porque reconhece como aquele que pode te pisar até encher o lagar todo, igual falamos 2 semanas atrás. Pode acontecer de tudo nesse mundo, e tem alguns que ficarão e blasfemarão contra Deus até o final. Por isso que a ênfase maior está nessa questão da salvação individual. A gente tem que cuidar de quem está próximo, mas vamos cuidar do que é individual, porque tem gente que vai chegar até o final e não vai compreender. É igual a cruz, né? Quando Jesus foi crucificado, né? Porque o soldado chegou, quando chegou no final, ele viu, né? E esse é filho de Deus mesmo. No último dia, todos vão ter que jogar o joelho. Sim. Confessar. Vão confessar que Jesus é o Senhor, mas não no sentido de eu me rendo a ti. Não. Ele vai pisar em mim. É nesse sentido. Vai reconhecer o poder de Deus, não para se arrepender. É de medo. Agora olha só. Agora vamos passar rapidamente pelo 18 e o 19. Capítulo 18 fala sobre a queda da Babilônia. Então vejam só. Falamos sobre a Babilônia, como ela cuida com carinho e amor daqueles... Eu vou jogar esse ciro fora. Como cuida com carinho e amor daqueles que são os seus clientes. Ela é carinhosa, ela é amorosa. Ela fica toda perfumada e limpinha para receber todo mundo. Só que ela foi apresentada no capítulo 17 e no 18 ela já é destruída completamente. Primeiro bloco, versículos de 1 a 8. Aí, eles falam, tem um anúncio no versículo 2: caiu a grande Babilônia. Ou seja, a destruição dela é certa. Ela pode estar funcionando agora, mas a destruição dela é certa. Ela não vai resistir durante muito tempo. A voz que anunciou isso, vinda de Deus, ela veio trazer esse aviso. Os versículos 2, 3 e 4 mostram a cidade da Babilônia. Primeiro ela fala como uma mulher, depois começa a falar só como uma cidade. Igual a noiva de Cristo, pessoa, e depois Jerusalém. Coloca aqui como uma cidade assustadora, toda destruída, cheia das aves que comem carne de cadáver. É que aqui não especifica a ave, né? Fala as aves, certo? Então se tornou um lugar terrível e assustador. Do 4 para baixo vem um alerta para a igreja. Versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, dos seus castigos. A gente pode ser
participante da Babilônia, podemos ser cidadãos da Babilônia, seja por ação direta ou por omissão. Agir conforme o sistema desse mundo, ou deixar o sistema desse mundo rolar e a gente botar o pezinho nesse sistema em umas coisas ou outras, fazer aquelas concessõezinhas, ou ver que algo em torno de nós está errado e deixar rolar. Não fazer nada. A política é toda corrompida, só tem candidatos corruptos. Mas a gente tem que tentar votar em alguém que a gente acha que pode prestar. E não soltar o freio de vez. É você que está falando. Mas toda autoridade é dada por Deus, e Ele pode levantar alguém que pode fazer alguma coisa até que chegue esse final. Está falando no lugar de Deus, né? Não, vai ser sempre pior. Não vai dar um governo melhor. A gente não sabe, porque a gente não sabe quanto tempo tem até o anticristo ser levantado. Passaram-se 2000 anos desde que Cristo subiu aos céus. Mas se Ele quiser segurar mais 6, Essa Bíblia diz que cada dia vai ser pior. cada dia vai ser pior. Só que, igual eu falei lá, era e já não é e tal, existe um efeito cíclico. A história mostra isso. Por exemplo, na criação da igreja, quando a igreja nasceu, foi terrível, perseguição intensa. Depois, a igreja foi institucionalizada, parou a perseguição. A igreja existiu durante a Idade Média, chegando perto da Idade Moderna, perto de 1500, ela virou o jogo de uma forma tão grande que ela precisou ser reformada. Entramos na reforma protestante. Beleza, a igreja que estava destruída, o mundo que estava destruído, teve um fôlego novo. E depois ela começou a se degradar novamente. Séculos, próximo do século XVIII, teve os grandes avivamentos. Jonathan Edwards, George Whitefield, eles, como que é o da metodista? John Wesley. Eles foram agentes que levaram o mundo para um novo fôlego, um novo respiro. Então, freou as coisas, depois voltou a andar para frente. Só que logo em seguida o mundo caiu de novo. Então tem esses momentos de até que vai chegar no último governo, no último rei, aí vai ser a subida final. Mas a gente não pode entender como quem desistiu. A Bíblia mostra que quando Jesus subiu aos céus, tiveram irmãos que venderam tudo o que tinha, porque acharam que Jesus ia voltar amanhã. E Jesus não voltou. E Paulo teve que sair correndo atrás de oferta para a turma. Por quê? Porque eles não podiam parar de viver, não podiam parar de lutar até que Cristo voltasse. Então a gente não pode soltar o freio de mão do mundo. A gente tem que ser sal e luz. Para ser sal e luz, a gente tem que salgar e tem que iluminar. Irmãos, não desistam da política, ainda que ela seja esse nojo que ela é. Não dá, porque senão o sal que nós somos se tornará insípido e a lâmpada ficará tornada em trevas. Como assim veio no meu coração agora, assim, como no nosso falar tem poder, então nós devemos dizer, mesmo que está ruim, mas com a nossa roupa, nós devemos falar, vai melhorar, nós vamos orar, e vai melhorar. Que maneira, eu não sei, mas Deus sabe. Olha só, se eu não faço uma boa escolha, eu vou querer que qualquer um fique na sala de aula 8 horas por dia com meu filho, falando a atrocidade que quiser. Se eu soltar o freio de mão, eu deixo. Entende, irmãos? Mas é bem interessante isso, né? Porque a gente nunca vai desanimar, porque, poxa, a política é a arte de governar, né? Então, Deus deu essa vocação a alguns, inclusive a cristãos, né? Então, poxa, tem pessoas cristãs que estão lutando por causas cristãs. A gente sabe que enfim, as coisas vão mudar. Só que a gente também não pode se entregar a isso, né? Então, elas vão piorar, mas
Exato. Se a gente ajudar a deixar o mundo 100% pervertido, não espere também que a pregação do Evangelho aconteça. E se assim, a gente está assustado, então correr evangelizar enquanto pode ainda. Né? Enquanto Se pode. a gente tá Enquanto as trombetas estão tocando, dá. Então a igreja tem que. Mas no derramamento das taças, que é o momento final, esquece. Se vai piorar, vamos ter esse momento, né? Exato. Mas Temos que correr. E olha só, estava próximo para eles no ano 90, quando isso aqui foi escrito. Passaram-se 2000 anos. Se para eles estava perto, imagina para nós, gente. Ó, vamos finalizar. O versículo 7 do capítulo 18 diz assim, ó. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então a Babilônia, o sistema desse mundo, se coloca como alguém imponente que está acima de tudo e de todos. Ninguém nunca vai chegar perto de mim. Eu ofereço tudo que todo mundo quer, todo mundo oferece aquilo que eu peço, então ninguém nunca vai me tocar. Só que aqui aparece algo completamente diferente. 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então esse sistema vai acabar. Os versículos de 9 a 20 mostram o lamento do mundo inteiro, porque a Babilônia acabou. Era bom naquele tempo que a gente podia comprar e vender, era bom naquele tempo que a gente podia governar, era bom naquele tempo que a gente podia fazer tudo. Cadê a Babi? Subiu. E mostra a tristeza do povo ímpio, o lamento deles, que agora o dinheiro ficou sem graça, os cosméticos perderam a graça, aquilo que eles podiam comprar perdeu a graça, porque a Babilônia não está lá. Os versículos 21 a 24 mostram o fim final. A Babilônia acabou de vez. E dá um exemplo que é assim, ó. Já viram pedra de moinho? Só que agora tem pedra de moinho pequena. E vamos pensar numa grande, que coloca um animal para girar. Fala que a destruição da Babilônia vai ser como se pegasse uma pedra de moinho e jogasse no meio do mar. Nunca mais vai ver a luz do dia. Nunca mais ninguém vai achar. Nunca mais ninguém vai conseguir pegar. É assim que vai ser o sistema desse mundo. Ele vai acabar e ninguém nunca mais vai saber de nada que isso aconteceu. E não só ela, os participantes dela, os que se lamentam com ela, os que choram por ela, os que hoje se deitam com ela. Todos esses morrerão junto com Babilônia. Capítulo 19, enquanto as crianças sobem. O capítulo 19, ele tem algumas divisões. Versículos de 1 a 5, a gente vê onde que estava o povo de Deus. O povo de Deus estava nos céus, diante do trono, e a destruição da Babilônia, o velório de Babilônia, que gerou lamento no povo ímpio, no povo santo gerou louvor a Deus. Como eles disseram, versículos 1 e 2. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto justos e verdadeiros são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. No quinto selo, lá na segunda sessão, a gente viu que os mártires estavam pedindo para Deus: até quando a gente vai aguentar e vai ter que esperar o Senhor não vingar a gente? E o final desse selo fala que foi dado vestes para eles e foi ordenado que eles descansassem. Aqui acabou o descanso. Acabou o descanso, eles foram vingados e louvaram a Deus por isso. Se esse mundo for destruído, se esse sistema for destruído, tem que ser para nós motivo de alegria e não de lamento. Aqueles que tinham a marca da besta lamentaram. Os santos de Deus glorificaram a Deus por aquilo que ele fez.
Essa tem que ser a nossa atitude. A gente tem que ver a destruição desse mundo pecaminoso com alegria. Porque o que vem em seguida é a plenitude, juntamente com Deus. Os versículos 6. Versículo 6. O versículo 6 ele também ai meu Deus. Do 6 ao 10 traz o segundo cenário. Eu coloquei 7 ao 10 aí, né? 7 ao 10. As bodas do cordeiro. Olha só no versículo 6, que é uma coisa interessante, ó, a canção. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem que é o verdadeiro rei de tudo? É Deus. Babilônia achava que ela era a rainha, mas Deus, que tem autoridade acima dela, veio e acabou com tudo. E do versículo 6 para baixo, que eu coloquei 7 no material de vocês, que Deus tenha misericórdia, tem o cenário das bodas do Cordeiro. O casamento de Jesus Cristo com a sua noiva santa. É a primeira vez que aparece isso aqui. Tem uma pequena descrição, mas o capítulo 21 mostra de novo. Então, olha só o versículo 9. Antes disso tem as descrições, né, uma canção sobre essas bodas do Cordeiro. Olha o versículo 9. Então me falou hoje, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Nós, enquanto nos gloriarmos do fim da Babilônia, estaremos presentes também no casamento de Cristo com sua noiva. De duas formas: como participantes, já que a noiva é a igreja, e como convidados. Somos as duas coisas ao mesmo tempo. Se estivermos nas bodas do Cordeiro, somos bem-aventurados, verdadeiramente felizes, felicidade plena. Se não estivermos lá, é porque a gente é a turma da Babilônia. Entende, irmãos? Oi? Versículo 11, até acabar o capítulo, tem a descrição final, que é uma batalha. No ciclo anterior das taças, fala da batalha do Armagedon, que os povos ímpios da terra se juntaram no Monte Megido, o Armagedon, para lutar contra Deus. Aqui, nesse trechinho, tem essa descrição de novo, das bestas e os reis da terra, ou seja, o povo todo da terra se juntar para lutar contra Deus. Só que os versículos 11 a 16 mostram Jesus Cristo vindo glorioso, com uma descrição incrível, como Verbo de Deus, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, aquele que tem uma espada saindo de sua boca, olhos como de fogo. É uma descrição super poderosa de Jesus. Só que não fala que ele está armado para essa batalha. Fala que ele está com um exército, mas não fala que ele está armado para a batalha. Por quê? Porque segundo Tessalonicenses 2,8 diz que com um sopro de sua boca ele destrói a todos. O poder da palavra. Com a espada que sai de sua boca, ele destrói a todos. Haverá batalha final, anjo para cá, demônio para lá, espada para cá, vai o Amauri de viatura levando alguns, anjo vindo por cima. Haverá isso. O mundo pode se armar contra Jesus, mas assim, ó, acabou. Essa que é a batalha final. É assim que vai acabar o mundo, com o sopro de sua boca. Como o sopro do livro, o sopro do camar. Perfeito. Se com um sopro veio vida, um sopro veio a morte, se com uma palavra, se a partir da palavra, do verbo de Deus, tudo passou a surgir, com uma palavra, feito está, como estava na aula anterior, tudo acaba. Acabou. Essa é a batalha final. Ai, mas não vai ter os exércitos, tropa de cá, tropa de lá, anjo com armadura, cristão subindo na costa de anjo com espada na mão. Nada. É impossível lutar contra Deus. É impossível. Porque Deus
Com um sopro de sua boca acaba com tudo. Tinha uma passagem que fala que os montes se derretem. Fala, no próprio Apocalipse tem uma parte que fala disso. Em um dos ciclos, eu não vou lembrar se é selo ou trombeta, fala dos montes se derretendo também, ou seja, o mundo sendo remodelado através da palavra de Deus. É assim que o mundo vai acabar. E com ele, o final aqui desse trechinho fala que as bestas são presas aqui, e que os outros são destruídos pela espada que sai da boca de Deus, sai da boca de Cristo. Tendo como ideia principal, tudo que se levantar contra Deus vai ser destruído no final. Tudo. Sejam as bestas que parecem ser ilimitadas em poder e invencíveis. Elas parecem, mas não são. Babilônia parece também, mas também não é. Então olha só os inimigos de Deus que eu falei lá, né? Dragão, besta 1, besta 2, marcados com a marca da besta, as bestas marcadas com a marca da besta, né? E Babilônia. A Bíblia coloca a destruição deles em ordem decrescente. Babilônia foi destruída, os povos marcados com a marca da besta foram destruídos, as duas bestas foram derrotadas, faltou só um agora. Quem que faltou ser destruído? Fica para o último ciclo. A última sessão tem a destruição do dragão. A última parte do Apocalipse é uma que dá os maiores problemas de interpretação. O capítulo 20, ele dá um problema para interpretar, mas a gente vai conseguir facinho. Igual está indo até agora, está indo tudo facinho, né, irmãos? Certo, irmãos?